Como saber se a competência é do município, do estado, do Distrito Federal ou da União? Pessoal, muito simples. Embora tenha aí um extenso rol de incisos para serem dominados, conhecidos, né? Quando a gente olha para os artigos 21, 22, 23 e 24, nós temos a chamada repartição de competências que a Constituição traz a toda a estrutura federativa. Então, por exemplo, artigo 21 fala de competências exclusivas da União, o 22, privativas da União, o 23 e o 24, respectivamente, competências comuns e competências concorrentes. Mas eu vou explicar melhor para você. O artigo 21 vai dizer aquelas competências que são de natureza administrativa, ou seja, em ordem de gestão, que são exercidas somente pela União. Então, tudo que está no artigo 21, só a União pode exercer. Então, nós temos lá, por exemplo, emitir moeda. O Estado não pode ter a Casa da Moeda Estadual, né? Então, só temos aí em âmbito federal. Portanto, se são competências exclusivas, são competências que não podem ser delegadas e todas elas de natureza administrativa. O artigo 22, por sua vez, ele vai tratar sobre as chamadas competências privativas da União, só que de natureza legislativa. Então, duas considerações aqui. Primeiro, que se é privativo, em regra é a União, mas é possível que a União delegue aos estados a competência de exercer tudo o que está ali no artigo 22, desde que se cumpra as regras, que a Constituição mesmo coloca no parágrafo único do 22, que essa outorga de delegação deve ser feita por lei complementar pelo Congresso Nacional em questões específicas de interesse do Estado. Então, tudo que está no artigo 22 são competências que envolvem legislar, e privativamente quem faz isso é a União. Aqui uma dica importante até para você entender aqui a perspectiva dos dois dispositivos. Se você olhar tudo que a União irá fazer de modo exclusivo, lá do artigo 21, toda a relação do artigo 21, toda a relação de incisos, né, você consegue quase que fazer totalmente um ligue aos pontos com o artigo 22, pensando nos seus incisos. Porque se a União pode agir em termos de gestão, natureza administrativa, ela também pode legislar sobre o assunto. E veja que a gente está falando do ente federado, a gente não está falando de qual dos poderes. Eu não falei ainda se é o legislativo, se é o executivo. Isso fica a cargo de outro tema que vai ser a repartição dos poderes, ou repartição das funções do Estado, tá? Separação de poderes. Bom, da mesma forma que nós temos o 21 com o 22, 21 competência administrativa, 22 legislativa e essa sincronia, nós temos também entre o artigo 23 e o 24. O 23, competências administrativas de gestão. O 24, competência legislativa. Envolve, portanto, produção normativa. Aqui um detalhe. Lá no 21 eu falei para vocês que era só competência exclusiva da União, né? Aqui no 23, pessoal, portanto, nesse intervalo de artigos, os dois números ímpares que eu mencionei, 21 e 23, ambos competência administrativa. A diferença é que os incisos do artigo 23 indicam a chamada competência comum, ou seja, estados, União, Distrito Federal e municípios, todos poderão agir, natureza de gestão, acerca dos temas que estão ali. Diferente do 21, que é a competência exclusiva. E nessa perspectiva que eu disse que era semelhante, o artigo 24 trata sobre as competências legislativas. Eu poderia até chamar de competência comum legislativa, né? Mas a Constituição, para não parecer que era cópia do 23, ela indicou que no artigo 24 nós temos as chamadas competências concorrentes. Mas concorda comigo que está muito próximo aqui da competência comum? Então, o 23 e 24 também mantém a sincronia parecida com o que o 21 e o 22 têm entre si. De modo que as competências do artigo 23 são competências administrativas de gestão e aquelas indicadas no artigo 24 são competências concorrentes que envolvem legislar, ok? E aí, para os temas que estão ali relacionados do 23, em termos de gestão, poderão os entes, respectivamente, legislarem, é o que diz o artigo 24. Então, você vai ver lá, 23, agir acerca do direito à saúde, né? As ações envolvendo a concretização da saúde. O artigo 24 traz a possibilidade de legislar sobre o tema, e assim por diante. E aí tem um detalhe importante. Se você notar, o artigo 23 fala de União, Estados, Distrito Federal e municípios. O 24 não relaciona, dentre aqueles indicados, os municípios. E aí a pergunta é,
Pode os municípios legislarem sobre os temas do 24? A resposta vai estar lá no artigo 30 da Constituição. E, especificamente, vai estar na jurisprudência do Supremo, que entende que, de maneira suplementar, os municípios poderão legislar nos temas do artigo 24, à luz do artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição. Ok? Se você quiser mais informações sobre esse tema, que é repartição de competências, me mande uma mensagem lá pelo Instagram, @savio.chalita, e eu vou, com muito prazer, te encaminhar uma aula. É uma aula que eu vou tentar deixar aqui nessa descrição. Não sei se eu vou conseguir. Mas se eu não conseguir, você vai encontrar no YouTube como Entenda Controle de Constitucionalidade. E nessa aula eu construo a tabela de repartição de competências com vocês. Essa aqui em 5 minutinhos eu tentei aqui apresentar com bastante objetividade. Tá bom? Grande abraço, bons estudos. Nos vemos em breve aqui no Estratégia ou no meu canal do YouTube também. Um abraço. Tchau, tchau.